Conversa agora com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT aqui do Rio de Janeiro. Deputado, a reforma administrativa que o Congresso tem que votar e a reforma tributária. E ali a questão política, já falamos semana passada, né? Essa reforma administrativa prejudica quem? Deixa eu lhe dizer, e a tributária? Constituição de 88, e eu fui constituinte, criou as diretrizes para o serviço público. Recebeu da ditadura uma realidade e criou as diretrizes para outra realidade, porque não tinha concurso público na ditadura. O que fez a Assembleia Nacional Constituinte? Pegou todos os servidores que estavam admitidos no período pós-64, todos, e considerou estatutários, antes de 88, desde que tivessem 5 ou mais anos. A partir de 5 anos, todos estão admitidos como se concursados fossem. Passaram a ser estatutários. Passaram a ter plano de cargos, carreiras e salários. Passaram a ter estabilidade e direito à sindicalização e à greve. Durante esse período todo, houve a tentativa de implementar isto. Já houve modificação. Por quê? Porque a Constituição de 88, ela deixava algumas brechas, mas para situações excepcionais. Por exemplo? Que progressiva. Você tem que fazer um contrato para a prestação de um serviço temporário. Você precisa de um técnico para um projeto. Ele pode ser contratado para aquele projeto. Abriu espaço para... Depois veio ao terceiro setor. Aí depois parcerias público-privadas. Foram avançando. Aqui no Rio de Janeiro, vamos pegar a área da saúde. Nós temos hospitais inteiros com a gestão transferida para uma organização social. Tem um escândalo isso. Gestão. Entrega tudo, o prédio, tudo. E você vai receber tanto por mês, o contrato é de tantos milhões. Contrata servidor, faz tudo. Quer dizer, é uma transferência de uma responsabilidade pública para a iniciativa privada. Pô. Saúde e educação não deveria ser terceirizado, né, deputado? Na educação já tem. Uma coisa que veio da ditadura, bolsas de estudo, que você conhece bem. O que a ditadura fez? Escancarou a educação para a iniciativa privada pagando as bolsas de estudo, que virou fato de corrupção, muitas denúncias. A escola recebe 500 bolsas, mas só tem 200 alunos com bolsa. Mas a bolsa, o valor é pequeno e não dá para pagar, então ficou uma confusão. Agora mesmo, num esforço para ampliar a formação em nível superior, o ProUni e o FIES, bancando universidades particulares. O ProUni ainda socorre pobres. Eu defendo que ampliasse o número de vagas nas universidades públicas para a pobreza, para aqueles que vêm de baixo. Mas escancararam para a iniciativa privada. No caso do ProUni, o aluno ainda não tem responsabilidade com o pagamento. Mas no caso do FIES é um empréstimo que o aluno, depois de formado, ele tem que pagar. Só que o governo paga à vista. Não paga nem ano a ano. Se tem evasão, se não tem, paga o curso inteiro. Conclusão, as nossas universidades particulares se valorizaram de tal forma que você tem fundos de investimentos estrangeiros comprando universidades privadas brasileiras. E algumas fecharam, receberam dinheiro e quebraram, Gama Filho e outras. E agora com a educação à distância, que na pandemia passou a ocupar um espaço muito maior, é o pacote. É o pacote. Então, é um debate que ainda vai ter que ser travado, não é? O papel da educação à distância e da educação presencial. Reforma administrativa prejudica quem já é servidor público? Não. Atual? Prejudica. Ou é a partir dele? Não, prejudica porque o governo vai poder extinguir cargo, vai poder fazer não sei tudo por decreto. Tem uma porção de coisa na proposta. Diz assim, só vai valer daqui para frente.
Mas não é tudo que só vai valer daqui para frente. O ajuste da máquina, independente do servidor, vai depender do Poder Executivo. Mas a grande questão, e nós temos exemplos, como é que vai tirar a estabilidade do servidor? Como é que vai suprimir parte expressiva do concurso público? Como é que vai criar vai multiplicar por muito os cargos de livre indicação? Nós temos o servidor público, ele tem que ser concursado, tem que ter estabilidade, que ele não é só um servidor público, ele é um representante da sociedade dentro do serviço público. Vamos pegar exemplo, aquele delegado federal, Alexandre Saraiva, lá da Amazônia. Se ele não tivesse as garantias que tem como delegado federal, ele teria denunciado o ministro do Meio Ambiente? Ele teria ingressado no Supremo contra o ministro? Esse servidor agora da saúde foi lá prestar depoimento, dizendo as coisas que aconteciam dentro do Ministério da Saúde. Se ele não tivesse estabilidade, ele poderia fazê-lo. Os servidores do IBAMA, quem faz concurso tem que ter estabilidade. Os servidores da saúde, os servidores da educação, o servidor é um fiscal, pô. A estabilidade. E é mentira que a estabilidade torna o servidor indemissível. Basta pegar o diário oficial. Agora. É só um inquérito administrativo que ele vai para a rua. Se ele cometer irregularidade. A reforma alcançando os servidores menos remunerados. Chega nos municípios, aí o servidor não ganha nem um salário mínimo. Pô. Essa reforma administrativa, a meritocracia, quer dizer que o que acontece, a responsabilidade é do servidor público. O servidor às vezes não tem condições mínimas de trabalho. Você visita no Rio de Janeiro várias escolas em estado precário, pelo Brasil afora, escolas com goteira, sem carteira, sem nada. Então, os problemas da educação, a responsabilidade recai única e exclusivamente, a acusação é o servidor. E na saúde? Não tem insumo, não tem medicamento. As escolas estão quebradas porque o dinheiro que sai do Ministério da Educação e dos governos, os prefeitos e os governadores desviam, né, deputado? Também tem isso, né, deputado? Às vezes tem que pegar um outro exemplo. Que eu tenho falado isso. Falam assim, transporte público. O transporte não é público. O transporte é privado. É privado. É uma concessão pública. Mas a empresa que tem a gestão do transporte, ela é privada. Os donos das empresas de ônibus são empresários privados. Privados. O transporte é de boa qualidade? Não. Péssimo. A responsabilidade é do motorista? Não. Que está andando com pneu careca? Não. Com os bancos quebrados? Sem ar-condicionado? Não. Tá bem. Que acabou com o trocador e agora o motorista agora é motorista e trocador, pô. Falam assim, as obras públicas, as obras não são públicas. As obras são realizadas pelas empreiteiras privadas. Eu travo um debate ao longo de muitos anos, que cheguei a ter uma proximidade, eu e o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, com uma entidade que representa os engenheiros de custo. E eu criei a seguinte expressão: o custo e a qualidade das obras públicas, a imagem da engenharia nacional. Na verdade, não é pública. O pagamento é público. É dinheiro público. É dinheiro público. É nosso dinheiro. Então são obras caras, superfaturadas e de péssima qualidade. Eu falei, mas eu vinculei a imagem da engenharia nacional. Que a engenharia nacional evoluiu muito. As nossas empreiteiras aí se capacitaram a fazer tudo competindo com empreiteiras estrangeiras. É verdade. No mundo inteiro, inclusive. Houve essa debacle toda, as nossas empreiteiras ficaram um pouco desacreditadas, estão se esforçando. Vai aqui no Clube de Engenharia ver os engenheiros que perderam empregos. Obras públicas sendo feitas por empreiteiras privadas. Só que você tocou na questão do transporte dos ônibus também, mas aqui tem a Supervia, tem o metrô e as barcas, né? Tudo privado. E recebendo sempre subvenção pública. Qualquer dificuldade. E dizem que dá o prejuízo. Quem compra barca é o Estado, quem compra trem é o Estado. R$ 5,90 passar, 1º de julho agora, então, a Supervia. Então nós estamos... Ninguém recebeu aumento de nada, deputado. Bota para R$ 5,90. Quando falam da energia elétrica, as distribuidoras no Brasil inteiro são privadas. É vergonha,
Eram públicas, eram estatais. Lá no Amapá, a rede de transmissão era uma empresa privada. Deu tudo, aconteceu tudo. Quem lá. privatizou a energia? Foi progressivamente os governos. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Aos poucos. Foi claro, né? Fernando Henrique Cardoso, que veio com um projeto liberal, criou as agências reguladoras, dizendo que as agências reguladoras teriam com controle nenhum. As agências reguladoras sempre à disposição dos empresários. Dos empresários, né? Imaginar que o cara era presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica, passados alguns poucos anos, ele deixou ela lá e veio ser presidente da Light aqui. Aí não dá, né? Não dá, pô. Então, na verdade, é o projeto, é o modelo. O modelo econômico privilegia a iniciativa privada. Está lá o ministro Paulo Guedes. O Chile privatizou tudo. O Chile foi um modelo quase que acabado. E eu me lembro, eu tenho que dizer isso, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na Assembleia Nacional Constituinte, e eu estava lá, ele organizou um debate e trouxe um senador da oposição chilena, que tinha sido caçado. E eu me lembro, Baldez, eu até vou pegar o nome dele, que tem um professor Baldez aqui, que acho que daqui do Rio, que era professor daqui da Cândido Mendes, é Miguel Baldez. E eu não sei se o chileno era Miguel ou Gabriel. Era Baldez. Fernando Henrique trouxe. Baldez chileno. E o Baldez disse o seguinte lá, ele, Fernando Henrique, trouxe o cara, que o Pinochet já tinha de tal forma destruído a soberania chilena, não só com os setores estratégicos privatizados, mas também com o serviço público, que o povo chileno, nem nos 100 anos seguintes, poderia aspirar por soberania. O cara foi trazido lá, levado na Assembleia Nacional Constituinte pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, que depois se elegeu presidente, rasguem tudo que eu escrevi e começou a desmontar a soberania nacional. Deputado, concluindo agora aqui, essa reforma administrativa vai ser emendada, passa no Congresso? Na verdade, nós estamos acreditando na pressão não só dos servidores públicos, mas na pressão da sociedade. É uma emenda constitucional, tem que ter 3/5. Eu não acredito, mesmo diante da pandemia em que o Serviço Único de Saúde, o SUS, demonstrou que nos Estados Unidos não tem. País onde tem serviço público de saúde, a tragédia foi menor. E aqui, se o presidente da República tivesse apostado na vacinação em massa, o Sistema Único de Saúde teria respondido muito melhor. Se não fosse o SUS, o número de mortes ainda seria muito maior. Isso já está comprovado. A saúde não pode ser privatizada. Já está comprovado. Esse negócio dessas OS aí, isso é uma vergonha, deputado. Não, olha aqui. Isso é vergonha, está deputado. Privatizado. Está privatizado. Nós temos os planos de saúde, que no período anterior a 64, a saúde era quase que exclusivamente pública. A educação quase que exclusivamente pública. Não tinha bolsa de estudo, não tinha plano de saúde. A previdência social por institutos, cada instituto da categoria responsável pela seguridade social, saúde, assistência e previdência. A ditadura desorganizou. INPS, IAPM. O desmonte da era Vargas. Acabaram com a estabilidade do trabalhador, da iniciativa privada. Criaram o Fundo de Garantias, que era uma forma de capitalização. Depois o Fundo de Garantia pode ser utilizado por tudo, o trabalhador perdeu a estabilidade e se endivida. Então, olha aqui. Passa ou não passa? É complicado. Eu estou convencido de que não vai passar. Não, do jeito que chegou. Não só pelo momento do debate. Ninguém vai exercer o mandato por videoconferência. Nada. Não tem participação da presença. Não. O momento é inoportuno. Os deputados, os senadores não se conversam. E o projeto é agressivo, porque desmonta uma realidade que deve ser vista pelo seu benefício para a sociedade. Mas eles pegam, não pode, porque tem garantias para demitir um servidor. A meritocracia que eles querem é por indicação, pô. Acaba com plano de cargos, carreiras e salários. Uma realidade que não foi sequer totalmente experimentada e foi sendo modificada, pô. Então, não acredito. Os servidores públicos. E agora entrou uma emenda que inclui também os magistrados, os representantes do Ministério Público. Foi o governo que mandou?
As carreiras de Estado, que eles fizeram uma e mandaram para lá, carreiras de Estado, vários excluídos. Vários excluídos, não é? Ah lá, me lembra aqui, né, o Renan Olavo de Carvalho. Aliás, o Olavo de Carvalho, que é o ideólogo da direita, né? Que agora está sumido, né? Está sumido. Não ouvimos falar mais do Olavo de Carvalho. Mas tem que dizer que o Olavo de Carvalho está internado? Hospital em São Paulo. Está com veio tratar aqui no Brasil aí. Mas o Olavo de Carvalho, que era quase que um ilustre desconhecido, antes do golpe que tirou a presidente Dilma, ainda num período anterior, ele era editorialista, escrevendo em jornais. Ele alcançou uma projeção, escrevendo artigos defendendo as ideias da direita em jornais de expressão no Brasil. Eu não vou citar nome, porque acaba... Mas o Olavo de Carvalho alcançou notoriedade como um quadro, como ideólogo da direita, escrevendo artigos nos jornalões brasileiros. Deixar claro isso. Ninguém conhecia quase o Olavo de Carvalho. De qualquer maneira, nós estamos vivendo a agonia da preservação do Estado Democrático de Direito, de direitos e das garantias individuais, mas também um serviço público, verdadeiramente público, com servidor público concursado, com plano de cargos, com estabilidade, que eles não se conformam, que eles retiraram do trabalhador, desmontaram a organização sindical. Desmontaram. Mas o servidor público preservou os direitos, a começar pela estabilidade que tiraram do trabalhador e a sindicalização e a greve. Eles querem desmontar exatamente isso, porque ainda tem sido o servidor público um defensor do conjunto da sociedade, inclusive dos trabalhadores, inclusive de direitos dos trabalhadores. E isso eles querem desmontar também para fragilizar. Mas eu resumo dizendo, o Chile está lá agora em Assembleia Nacional Constituinte. O que o ministro Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, está fazendo passar a boiada aqui, é para estabelecer no Brasil aquilo que já está estabelecido no Chile desde a época Pinochet e que o povo chileno agora está tentando se livrar. Não. É só esperar agora que a votação vai ser esticada, então. Até a próxima, deputado. Vamos lá, vamos tocar a vida, meu irmão.